A paz de Jesus Cristo, meus irmãos. Estamos mais uma vez iniciando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e quero desde já apresentar para vocês nosso trimestre. Nosso trimestre deste mês da Escola Dominical falará sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, a sutileza de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Nós temos visto aí, que Satanás não tem brincado, ele tem trabalhado sorrateiramente contra a igreja, contra a família, na esfera social, na esfera secular, de toda forma para atacar a igreja de Cristo. E Deus tem usado os nossos professores, os comentaristas da CPAD, para trazer para nós essa bela lição. É uma lição que, se você perder uma aula, você não consegue acompanhar o raciocínio que estamos tratando neste trimestre. Então você nos acompanhe. Já tivemos a primeira aula na semana passada que falou sobre a sutileza de Satanás contra a Igreja de Cristo. E hoje estaremos estudando sobre a sutileza da banalização da graça. Temos visto aí que a graça ela tem sido banalizada, a graça tem sido ludibriada, mas todo aquele lavado e remido no sangue do Cordeiro, ele entende o princípio da graça, que é o princípio de salvação. Nós estamos aqui hoje juntamente com o professor, o presbítero irmão Isaac, que estará juntamente conosco aí, ministrando essa aula. Preste bem atenção, alimente esta palavra, que eu sei que Deus irá trazer graça, alegria, transformação para a sua vida e para o seu lar. Presbítero Isaac, sinta-se à vontade para estar aí explanando essa lição de hoje. Amém. A paz do Senhor aos irmãos, a paz do Senhor você que está em casa, que está nos assistindo. Para nós é uma alegria, uma satisfação de estar em mais um trimestre na Escola Bíblica Dominical, em um tema tão importante como esse, que é os ataques. A gente sabe que a igreja, ela sempre foi atacada, E o que muda são as estratégias do inimigo, as formas que o inimigo trabalha para atrapalhar a vida espiritual, moral dos membros da igreja. E é importante, os comentaristas sempre trazem aí, eu acredito, presbítero Fábio, que o Espírito Santo sempre traz aos comentaristas a importância, os temas relevantes para a atualidade, E esse a gente percebe no contexto da sociedade como que está os ataques, E essa lição ela vem comentando, vem falando sobre, são 13 lições, igual o presbítero Fábio falou, cada uma tem a sua relevância, a sua importância. A lição de número 2 aqui vai falar sobre a sutileza da banalização da graça, que é o nosso título. E 3 palavras aqui importantes. Sutileza, falado na aula passada, banalização e graça. 3 palavras-chave aqui. Sutileza fala sobre o que é suave, delicado, que é meigo. É nesse contexto da sutileza que nós temos que prestar atenção, ter cuidado, daquela forma assim, suave que o inimigo vai atacando a igreja, E a banalização é aquilo que perde o valor, Aquilo que é vulgar. Então, essa é a palavra banalização, E a palavra graça, no contexto da lição, que é a salvação, significa favor imerecido, O texto áureo da nossa lição fala: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, o versículo de número 8, a nossa verdade prática vai dizer assim: a graça de Deus não é barata, ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. Isso significa regeneração, Uma nova maneira de viver, um novo comportamento. A partir do momento, presbítero Fábio, que a pessoa encontra a graça de Deus, já ele não tem os mesmos comportamentos de antes. Nem pode, E nem pode, Porque a graça salvadora transforma a vida da pessoa, Então os comportamentos da natureza velha passou, Agora tem que viver conforme os êxitos da nova criatura,
A nova criatura. É uma transformação vinda do céu para dentro do nosso coração que nos expõe para nós a característica de Cristo que nos impede de fazer aquilo que a gente fazia no passado. E as pessoas não vão mais viver conforme, né, as suas práticas do passado. Isso. O texto bíblico em classe... Só para você entrar que você falou sobre a sutileza, interessante que a sutileza, se for para pensar, aquele mesmo ditado que eu falo, né? O sapatinho de algodão. Sapatinho de algodão. Vai chegando, ninguém vai perceber. Igual que as pantufas. Isso, que é sapatinho de algodão, que vai chegando, você nem percebe. E se você não ficar atento, a pessoa ela acaba vacilando o pé. E por isso que a importância, né, da gente... O cristão é interessante, a gente está sempre buscando conhecimento, né? Fazendo a leitura da palavra, buscando o conhecimento, igual está aqui na Escola Bíblica Dominical. Às vezes vamos gravar aqui 30 minutos, 40 minutos. É importante você assistir até o final, porque nós vamos discorrer bastante assuntos aqui, textos bíblicos. Você fica conosco até o final e Deus vai abençoar a sua vida através dessa lição de número hoje. O texto bíblico em classe está em Efésios capítulo 2, do versículo 4 até o 10. Que vai dizer assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Esse é o texto que nós vamos ter como base, né, para a lição de hoje, número 2. E a introdução é que nós vamos falar sobre o contexto, né, o aspecto da doutrina da graça. O que alterou? A graça alterou? Não, a graça sempre foi a mesma, mas às vezes muda a interpretação, a maneira de você visualizar a graça, entender a graça que Deus teve a iniciativa, a graça que Deus teve a atitude, é a mesma graça. Mas às vezes isso aconteceu algumas banalizações da graça. E é nesse contexto aqui que nós vamos estudar, já partindo aqui para o tópico de número 1, compreendendo a graça. Antes de entrar nesse tópico, é importante o autor comentarista, o contexto da graça aqui é no quesito salvação. Porque a graça, ela é ampla, né? E tem a graça para questão de dons espirituais, graça como donativos, enfim, são várias a amplitude da graça. Nesse contexto aqui, a graça ela vem falando sobre a salvação. E o primeiro ponto do tópico 1 fala: a graça é divina. Ao se afirmar que a graça é divina, se quer dizer com isso que a sua origem está inteiramente em Deus. Ou seja, presbítero Fábio, a graça ela não veio de um homem, não foi um homem, mas do trono de Deus. E é interessante que, como eu disse aquela hora, se ela vem do trono de Deus e nós deixamos entrar no coração, o que você falou, a gente não pratica mais aquelas práticas do passado, porque ela vem de Deus e Deus não há imperfeição. Exatamente. É porque Deus, uma graça vem do Senhor e ele já requer de nós uma contrapartida. Sim. Né? E é o comprometimento. E nós lemos aqui um texto em 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo 21, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Então está aqui, agradou a Deus salvar, né? Então a graça, ela é exclusivamente da parte de Deus. É totalmente divina, não é de um homem, né? Não foi um homem que
proveu a graça, mas é exatamente Deus, pela sua bondade, que nos trouxe aí esse favor imerecido, né? Nos alcançou de uma certa forma que, infelizmente, Isaac, você para para pensar, entender, Deus agradou de salvar aqueles que creem. Vai além das nossas expectativas. Vai nas expectativas, porque realmente parte da vontade dele, parte do coração dele. E por isso nós não podemos perder o foco e nem banalizar de forma nenhuma essa graça que nos comprou, nos redimiu e nos salvou. Glória a Deus por isso, né? O ponto número 2 vai dizer que a graça é imerecida, né? A graça é um favor imerecido. Isso significa que ninguém merecia e nem tinha como merecê-lo. Então, já está aqui dizendo, né, que a graça ela não tem como eu merecer. É totalmente a parte de Deus provém isso daqui. Porque lá em Romanos, capítulo 3, o versículo de número 10, está aqui, ó. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Então não há todos nós, a partir de Adão, o homem ele pecou, ele errou, e era necessário uma justificação. Isso só pode através do Senhor. E o texto diz um pouco mais aqui que a graça ela tem que gerar em nós uma mudança de comportamento. Sim. Né? Uhum. Já agora sim, então eu alcancei a graça, eu vou ficar tranquilo com a minha vida porque eu já estou salvo mesmo, eu vou ficar tranquilo. Não, tem que ter uma mudança de comportamento, não é isso? O sacrifício não pode ser em vão também, né? E o sacrifício não pode ser em vão. Você falando aqui, e o escritor da Romanos, Paulo, quando ele fala não há um justo nenhum sequer, ele fala e ele enfatiza, ele confirma. Não tem como haver justo. Aí nós voltamos àquele texto que lemos lá em 1 Coríntios, quando a vontade dele é de nos salvar. O desejo dele. Ele agradou disso. Por quê? Porque não há justo. Então não há no homem forma alguma de alcançar a salvação, a não ser pela graça. E há muitos que dizem que eu mereço isso e aquilo. Não, a gente temos o privilégio de ser aceito por essa graça, esse favor imerecido. É um privilégio. Glória a Deus por isso, né? Lá em Romanos capítulo 2, 12, o versículo de número 1, vai falar que todo o nosso corpo, né, seja santo, vivo e agradável a Deus, né? Então, o homem tem que dar continuidade, mudança de comportamento, né? Mudança de vida. Eu estava observando aquele homem, quando Jesus foi sendo crucificado, a Bíblia fala um pouco sobre ele, sobre Cirineu. Quando Jesus ia passando, os romanos chamaram, né, certamente obrigaram ele a carregar a cruz também, né? Aí eu lembro daquele versículo que Jesus disse assim: aquele que quiser me seguir, cada um tome a sua cruz e siga-me, né? Então a graça ela vai trazer para nós um entendimento seguinte: a cruz é pesada? Não é sobre peso, mas é sobre entender o que é a graça de Deus. Ali, quando o Cirineu estava carregando aquela cruz, ele estava seguindo Jesus. Ele estava seguindo o Senhor. O sacrifício não era o Cirineu. O sacrifício era Jesus. Quem ia na frente dele. Então, quando nós estamos buscando a graça de Deus, pela graça do Senhor, o favor imerecido, nós estamos agora mudando o nosso comportamento, acreditando na graça, acreditando que Jesus é o Salvador e seguindo Ele, né? Então isso é um ponto importante para nós entendermos a respeito da graça do Senhor. É um favor imerecido e totalmente divino, né? O tópico número 2 fala a graça no contexto bíblico. Aqui, presbítero Fábio, vai falar sobre o ponto 1, sobre a necessidade da graça. O que acontece aqui? Porque houve um erro no começo. O primeiro homem,
né, de forma livre e voluntária, desobedeceu e pecou. Conforme o livro de Romanos, capítulo 5, o versículo de número 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então aqui, nós já observamos aqui, porque houve um erro no início. Então, precisava de um plano de Deus, né? Sim, um plano perfeito. Um plano perfeito. Você falando aí, e rapidamente para mim, vem à mente aqui, para a memória, toda vez que foi para o homem agir, teve falha, teve erro. Você pega Adão, depois você pega Deus fazer uma aliança com Noé, aí depois você vai observar Deus fazer uma aliança com Abraão, e assim por diante. Sempre tem uma falha até chegar na graça e favor merecido através de Jesus. Que é o plano perfeito. É o plano perfeito. Exatamente. E a partir do momento que o primeiro homem ele peca, houve aí o distanciamento, né? Houve aí a perca da comunhão, o rompimento da comunhão. E agora, como que faz? O homem perdeu a comunhão. O homem perdeu o contato com Deus. A partir do momento que houve o pecado voluntário da parte do homem, é onde que entra da parte de Deus o plano de salvação. Porque agora o homem já tinha perdido a sua beleza do jardim do Éden, né? Toda a vida eterna que era proposto para o homem, toda a administração, toda a beleza, toda a comunhão com Deus foi perdida. Agora precisava do plano de Deus. Como que Deus ia fazer isso? Porque tem dois atributos de Deus: o atributo do amor e o atributo da justiça. Agora Deus precisava castigar o pecado no homem. E quem era esse? Quem poderia pagar esse preço? Quem poderia pagar essa consequência do homem? É aonde entra o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus aprove a Deus enviar o seu Filho, né? Tem um texto na Bíblia, em João capítulo 3, o versículo 16, que a Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus precisava castigar o pecado, e o pecado foi castigado em Jesus Cristo, né? Isso eu queria falar, mas a palavra não seria essa. Vai, infelizmente. Mas felizmente, graças a isso, nós, eu e você que estão nos acompanhando, fomos alcançados, porque, como Isaac disse, essa tal maneira, o texto bíblico, essa tal maneira, não tem como expressar essa tal maneira. Mas, graças a tal maneira, que você que está me acompanhando, nós estamos aqui, fomos aceitos por essa graça. Não por privilégio, precisamos entender isso, não é por privilégio, sim, por essa graça. Que Adão, que Abraão, Noé, não conseguiu ter esse favor para nós, de forma alguma. O homem não consegue. Não tem explicação para isso. O homem não consegue, né? Então tem que ser o plano perfeito e o cordeiro sem mancha e sem mácula. Sem mancha e sem mácula. Né? Que foi Jesus Cristo, e Deus precisava castigar o pecado. Castigar aquela natureza. Então, Jesus veio trazendo essa graça e pagando o preço por nós, né? Quando você fala sobre os dois atributos, né, o amor e a justiça, e falando sobre essa banalização da graça hoje, Pedro Isaac, precisamos entender que algumas denominações ou pessoas em si trabalham muito o amor de Cristo, mas esquece que ele também é justiça, ele também é justo, e como a gente sempre entende que justo é algo que se encaixa perfeito. O amor de Jesus, ele nos ama com perfeição, mas ele também age com justiça de forma perfeita sobre as nossas ações, sobre a nossa vida. Então, irmãos, entenda, como Isaac disse, esses dois atributos, eles têm que ser levados ao pé da letra, ao pé da risca, porque Deus, ele não brinca no amor dele, só que também não brinca na justiça dele. Interessante que o próprio apóstolo Paulo, né, falou que nós temos que, a nossa vida, ela tem que ser apresentada a Deus de forma santa e agradável, né? Então, assim, praticar a justiça.
Jesus nos justificou, né? Agora nós temos a comunhão com Deus através de Jesus Cristo, né? Ele foi a nossa ponte, nosso intermediário, né, com Deus. O ponto número 2 vai falar sobre a extensão da graça, né? Para quem que é a graça? Né? É somente para os eleitos? Ou a graça ela se estende, né? Ela se expande? Você pode falar aqui, presbítero Fábio, sobre essa questão da extensão da graça? Ela é só para os eleitos ou também para os gentios, né? A graça, pegando o contexto desde o princípio, na verdade ela seria para os judeus lá, né? Só que como eles não aceitaram, então ela se estende a outras pessoas, todo aquele que aceita Jesus como seu único Filho e Salvador. Por exemplo, o pior ser humano, aquele pedófilo, aquele assassino, ele também consegue alcançar a graça depois que ele reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Nós temos um texto na Bíblia, em 1 Timóteo, capítulo número 2, versículo número 4, que diz assim, Deus falando, né, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então é do interesse de Deus que todos os homens se salvem, né? As nações, né? Então ela se expandiu. Nós vemos aqui algumas referências bíblicas, né? Que é o contexto ali, a história do Gadareno, que não era da nação dos eleitos, mas Deus transformou ele, tornou-se um grande missionário. Temos a família de Cornélio, não é? Que não eram gentios, mas que foram alcançados pelo Espírito Santo. A palavra os alcançou. Então, esses referências aqui, dá pra gente ver que a graça, ela se expandiu. Temos também a mulher que tinha a filha endemoniada, aquela que fala sobre as migalhas que ela também não tinha o acesso. Só que em forma de humilhação, quando ela reconhece Jesus, ela busca misericórdia. Então, ela tem essa extensão, essa abrangência para alcançar outras pessoas também. Interessante que vários oficiais do reis, né, a Bíblia fala que foi atrás de Jesus, a busca de milagres e aconteceram, né? E as pessoas ali havia as conversões. É claro que algumas pessoas às vezes buscavam Jesus só por conta do milagre. Sim. Né? Até hoje, né? Até hoje isso acontece. O milagre é importante, os sinais, né, seguirão os que creem. Sim. Né? Então é importante, o milagre é importante, e acreditar em Jesus é muito mais importante, porque ela é referente à salvação da alma. Aí você vê o seguinte, porque a salvação ela é para todos e ela muda o comportamento das pessoas, porque há pessoas que, os homicidas, né, os adúlteros, enfim, são tantas práticas de pecado. A graça do Senhor é capaz de transformar essa pessoa. Então, uma vez eu conversando com um rapaz, ele me disse que, falou assim, não, eu tô tranquilo, eu vou pro céu, porque eu sou honesto, né? Eu sou gente boa. Então, quem vai pro inferno é as pessoas que cometem crimes, né? E então eu levei a refletir, não é as pessoas gente boa. Gente boa, você precisa reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador. Precisa ter o arrependimento para ser salvo. O gente boa, honesto, continua sendo honesto, continua sendo bom, mas há necessidade de reconhecer o Filho de Deus como Salvador. É necessário reconhecer a graça para ser salvo, né? E os outros, na prática do pecado, através de Cristo, é necessário arrepender, deixar as práticas e reconhecer que Jesus como o Salvador. Você falou só rapidamente, para não prolongar esse comentário, até conversava com um colega um dia de serviço, e ele falou sobre um cantor que faleceu num acidente, e ele até comentou comigo, né? Falei, Deus é injusto, porque aquele cantor lá, ele ajudava muitas pessoas, e quando as pessoas ruins têm, eu falei para ele, não, Deus não é injusto. E naquela ocasião, aquele cantor estava sem usar o cinto de segurança, né? Deus não é injusto se o cantor talvez tivesse com cinto de segurança, que as leis humanas pedem, ele estaria
se salva a sua vida. E eu falei, não é porque as pessoas ruins, elas se salvam, não. É que as pessoas ruins se convertem a Cristo e se tornam pessoas boas, honestas. Então, há uma ação de Deus na vida de alguém que é ruim, por causa daquela ação de Deus, aquela pessoa se torna boa. Então não é porque você faz coisas boas, as boas ações, que você, é aquilo que você falou, se eu parar para pensar alguns comentários por aí, Isaac, alguém vai dizer que no inferno está cheio de pessoas com boas intenções. Infelizmente, é assim. Exatamente, né? É por isso que a graça salvadora, ela transforma a pessoa, né? Ela muda a pessoa e é necessário o arrependimento para alcançar a graça de Cristo, né? Só para nós avançarmos aqui um pouco mais, o tópico de número 3 fala a graça no contexto da reforma. Ponto 1 fala sobre a corrupção da doutrina da graça e a restauração da doutrina da graça. Né? Aqui nesse contexto da reforma protestante, né? Tudo o que aconteceu, houve uma má interpretação da questão da graça. Houve alguns problemas aqui, a questão de a salvação por meio das obras. Para você teria que ter um custo financeiro para você ter acesso à graça. Você precisava praticar coisas boas, né? Boas obras para ter a graça. Até o próprio perdão custava-lhe alguma coisa para você obter a graça. É onde que houve a reforma, né? A verdadeira interpretação do sentido da graça, o porquê, como é a graça, onde que houve assim uns bastidores antes de Martinho Lutero, que houve antes dele outros precursores da graça, né? da reforma, e onde que trouxe a verdadeira interpretação. Não tem preço, não tem como nós pagarmos esse favor de Deus, entendeu? Não tem como a gente fazer da nossa parte grandes coisas sem primeiro passar pela graça. E interessante você falando isso aí, há quem até hoje pensa que quanto mais você contribuir na obra do Senhor, essa mentalidade, a mentalidade ela fraudulenta, você tem um acesso melhor no reino de Deus. E o céu não está à venda, e também não é. A Bíblia diz que o céu é tomado por esforço e não por compra. Essa banalização e essa forma doutrinária que algumas pessoas aplicam, ela não é divina. Ela não é divina. E quando você fala sobre, antes de Martinho Lutero, algumas pessoas já trabalharam, eles não conseguiram, porque naquela ocasião, o catolicismo, até hoje, é forte, mas eles conseguiram abafar algumas vozes que clamavam. Só que Martinho Lutero foi enfático. Ele viveu a vontade do Pai. E conseguiu expressar aí, só a graça basta. Graças a Deus por isso, né? E o interessante é que a graça, ela sempre foi a mesma. Sim. A graça sempre foi a mesma. Nunca houve uma mudança, uma variação da graça, né? Mas a maneira do homem interpretar isso pode ter acontecido, foi o que aconteceu. Vendas de algumas coisas, né? Preço para perdão, preço para... enfim, várias coisas que acontecia para você obter a graça. Mas a graça é o favor imerecido, impagável. Nós não temos condições de pagar para ter a graça de Deus, né? O tópico de número 5, já partimos aqui já para a finalização. O primeiro ponto fala sobre a graça barateada. Há muita expressão graça barata. Foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal ou mundanizada. É um contexto interessante. A gente sabe que o crente, o membro, né, você que faz parte da sua igreja local, né, nós somos uma igreja no completo, né? Nós temos na teologia a igreja universal e a igreja local, não é isso? Invisível. Igreja invisível, né? Também.
E é interessante a igreja local observar, analisar cada crente, analisar a si mesmo, olhar para dentro de si e perguntar para si, estou agradando ao Espírito Santo? Porque se tem alguém que consegue nos trazer uma orientação, uma perspectiva correta, uma interpretação correta da graça de Deus, é o Espírito Santo de Deus, que usa pessoas, que usa pastores, que usa homens de Deus, que nos dá a boa interpretação. É interessante nós olharmos para nós mesmos e nos examinarmos para ver se não tem alguma característica mudando em nós, alguma parte em nós que esteja contrariando o Espírito Santo de Deus. O salmista fala, ele fala até para o jovem, mas nós podemos usar isso para nós também, como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a palavra, né? Conforme a Bíblia Sagrada. Então é interessante nós observarmos, porque a graça, ela é autêntica, ela é original. Ela não pode sofrer variações e é necessário nós entendermos realmente a graça, que é um favor imerecido da parte de Deus, né? E é importante a gente analisar a vida da gente, sim, né? Até mesmo quando a gente vai para algum lugar, você vai comprar alguma coisa, sempre observar, né? Se tem alguma coisa que vai contrariar a vontade de Deus, enfim, conforme o costume da sua igreja, porque acontece muito, as coisas vindo devagarzinho, né? Vindo conforme a lição, vindo suave, vindo de passo de algodão, daqui a pouco já está generalizando. Então eu tenho que olhar para dentro de mim, meu bispado, e olhar, porque às vezes eu posso influenciar alguém, entendeu? Então é interessante nós analisarmos se não tem nada que no mundo para a gente ficar, para quê? Para ter a diferenciação, né, da nossa vida cristã com o mundo. Você falando sobre isso, eu pensando aqui, hoje o mundo gospel, ele vive uma moda, ele vive algo assim que explodiu, foi um boom assim nos últimos anos, que virou moda, muitas pessoas se dizerem ser gospel, mas na verdade fomos chamados para ser salvos. E o escritor de lição e o comentarista fala assim, ó, que bem nesse primeiro tópico fala graça barateada, ele fala na última coisa, voltar para o evangelho da genuína graça de Deus. Um dia um irmão me disse que alguém disse para ele que o evangelho estava falido. E não há possibilidade, porque o evangelho é Cristo. O evangelho é Cristo. Então como que Cristo falha? Ele não falha. Só que as pessoas em si, eles banalizam, eles turpiam o evangelho. Traz uma verdade que não existe. E se você não observar, Isaac, se você não observar, como você disse, vai vindo devagarzinho, você faz de algodão, você não consegue ouvir. Quando você vê, tudo está corrompido. Mas esse favor imerecido, todos nós que somos cristãos, que amamos a palavra, amamos o sacrifício de Cristo, temos que entender que nada pode corromper os costumes da palavra. Principalmente a oração que nos dá a direção daquilo que estamos vivendo, no dia que estamos vivendo. Interessante você falar assim, que uma vez Freud disse que o evangelho era minimice. Que com o tempo, quando a sociedade amadurecesse, o evangelho ia ser esquecido. A graça ia ser esquecida, o evangelho para ele, né? Mas na verdade não se tornou assim. A graça, a sociedade cresceu, o povo fala de religião, o povo fala de Bíblia, né? É só importante nós atentarmos que a graça continua a mesma. Deus é o mesmo. Para ser salvo é necessário arrepender-se dos pecados, crer que Jesus é o Filho de Deus, né? Que ele morreu, mas ressuscitou. Essa é a graça genuína que transforma a nossa vida e muda o nosso comportamento. Traz uma diferenciação para a nossa vida e nós vivemos para Cristo, né? No último tópico fala o valor da graça.
1 Coríntios capítulo 7, o versículo de número 23, para nós encerrarmos aqui, diz: Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Primeira parte aqui, vocês foram comprados por um bom preço. Então está aqui o valor da graça. Quer reconhecer a graça? Olha para Cristo, olha para a cruz. É preço de sangue, né? Incalculável. É um preço O incalculável. escritor, você viu o que ele escreveu? Ele fala assim: a salvação é de graça, mas o seu preço custou caro. A salvação é de graça, mas o seu preço custou caro. Não é cruzar os braços agora e, né? Tá tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo. Não. É reconhecer isso. Reconhecer que Jesus ele pagou um alto preço por nós e, com certeza, isso vai trazer mortificação para a nossa vida. A conclusão, ela vai nos trazer, né? Aqui no finalzinho, fala que como verberou na Reforma, a Escritura continua ecoando em nossos dias. A salvação é somente pela graça. Então, há um só caminho, né? Há uma só verdade, que é Cristo nosso Salvador. E isso é o original. O mundo quer banalizar isso. Quer que fazer que esse valor se inverta. Perder, vulgarizar a salvação. Ah, você é gente boa, você não precisa da graça, você vai ser salvo, basta você fazer boas obras. Não é esse caminho. O caminho é a graça que o Deus, de forma divina, mandou para nós, né? E a gente vai finalizando aqui essa lição, finalizando aí, o Fabinho, com suas palavras, presbítero Fábio, né? Só para concluir, como discernir, viver essa palavra? A Bíblia Sagrada é a melhor receita para qualquer pessoa, desde o Gênesis ao Apocalipse, porque toda ela aponta para Cristo. Então, ela vai ser a melhor receita, tanto para mim quanto para você que está nos acompanhando, em saber se o que estamos vivendo provém de Cristo. E se porventura você ler ela e não entender, busque no Espírito Santo, orando, clamando ao Senhor, que eu sei que Ele revelará essa divina palavra ao seu coração e você entenderá essa graça que nos comprou e nos deu o direito de salvação. Louva a Deus pela vida do presbítero Isaac, que está conosco hoje, né? Deus te abençoe. Maravilha, essa lição ela é importante e é necessário relembrar. Até que o apóstolo Pedro disse uma vez, olha, é necessário falar, mesmo que sejam as mesmas palavras, mas nós precisamos sempre voltar a entender. Não é vergonhoso você procurar um obreiro da sua casa, da igreja, né? Na Bíblia, o que é graça? Né? O que é banalização? O que é cristianismo? O que é reforma? A gente precisa saber essas coisas, né? Porque a gente precisa estar antenado. E a gente agradece a oportunidade de estar aqui com você, que nós possamos ter contribuído para o crescimento espiritual, né? E também o conhecimento da parte de Deus. Que o Senhor possa continuar, que Deus possa continuar falando conosco nas próximas lições, também lições importantíssimas, e seja conosco até o final das lições para o honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Deus abençoe. Isaac, vamos terminar orando, né? Vamos orar, né? Ora pela equipe técnica, que é o trabalho de bastidores, né? Lucas, a Kelly, o Juan, a Jéssica tem abraçado esse projeto. Vamos orar apresentando eles também. Amém. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar, né? Querido eterno Deus, nós louvamos ao Senhor por essa oportunidade que nós temos aqui de estar contribuindo, Senhor, para a propagação da sua palavra. Sabemos que a igreja passa por momentos difíceis, mas nós sabemos que o Senhor é um Deus de promessas. O Senhor falou que as portas do inferno não prevalecem. Sabemos que o Senhor é o maior, que o Senhor falou que é o maior que está conosco do que o que está com o mundo. Abençoa-nos a escola bíblica dominical, abençoa cada aluno, cada professor. Deus, pedimos a sua graça, também a sua bondade, em favor de todos a equipe técnica que é envolvida neste trabalho. Para a honra e glória do nome do Senhor, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.